de novembro de 2021 e hoje é dia de resenha. Eu quero começar esse trabalho, eu vou chamar de trabalho porque vai ser menos que um resumo e mais do que uma resenha, então eu vou chamar de trabalho, com uma passagenzinha. O homem disse que tinha de ir embora, antes queria me ensinar uma coisa muito importante. Você quer conhecer o segredo de ser um menino feliz para o resto da vida? Quero, respondi. O segredo se resumia a 3 palavras que pronunciou com intensidade: mãos nos meus ombros e olhos nos meus olhos. Pense nos outros. Eu queria muito fazer isso com o Dani. Quando era menino, os meus velhos perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Hoje, não perguntam mais. Se perguntassem, eu diria que gostaria de ser um menino. O prólogo é uma apresentação do que você vai encontrar, é uma prévia do que você vai encontrar, né, no livro. E esse prólogo tá maravilhoso. O prólogo, ele começa, o nome, né, dessa apresentação é O Menino e o Homem. Eu já fiz uma prévia, né, do que nós vamos encontrar. E nesse primeiro momento, né, no prólogo, o menino, a gente percebe que ele ama ser criança, ele gosta de ser criança. Ele tá se divertindo em casa, tá caindo uma chuva como um dia como hoje, uma chuva gostosa. E todo mundo em casa tá com balde, panela, pinico, aparando as goteiras, jogando fora as águas, né? Porque os recipientes estão enchendo. E aí colocando de novo. E para ele aquilo tudo é uma felicidade, tudo é uma alegria. Quando a chuva cessa, ele vai pro quintal dele. Tem muita coisa que acontece nesse quintal. E lá nesse quintal ele começa a pisar na terra molhada, que fica aquele barrinho, né, aquele barro, e aí afunda, fica aquele formato do pé. E aquilo ali, para uma criança, aquilo ali é um lago, né? Aquilo ali para uma criança é um rio. E aí ele começa a observar uma fila de formigas. E quando as formigas chegam ali, né, naquele laguinho que ele fez com o pé, aquilo ali vai deixando as formigas meio tontas, meio sem saber o que vão fazer. Será que as formigas vão contornar o laguinho? Bom, aí ele pega um pedaço de bambu que está partido ao meio, coloca sobre esse laguinho que ele fez, e aí ele começa a guiar essas formigas, tentar guiar essas formigas para que elas atravessem a ponte. Nisso, ele escuta uma voz atrás dele, uma voz que ele reconhece. É um homem de mais ou menos uns 50 anos que começa a conversar com ele. Como é que é, Dani, aqueles adivinhos que eles começam a fazer? Um adivinho é bem assim: uma formiga na frente de duas, uma no meio de duas, uma atrás de duas. Quantas formigas são? O menino respondeu 9, mas eram 3. Por que, Dani? Porque a formiga só anda uma atrás da outra. Isso daí. A atmosfera é muito divertida. Então eles veem que eles têm muito em comum. Eles começam a conversar sobre diversas coisas entre eles. Inclusive sobre coisas do menino. E aí eu quero compartilhar com vocês esse pedacinho. Eu também lhe contei uma porção de coisas. Falei da minha galinha Fernanda, nos milagres que um dia andei fazendo, e de como aprendi a voar como os pássaros, e a minha aventura de escoteiro perdido na selva, as espionagens e investigações da sociedade secreta Olho de Gato, o sósia que retirei do espelho, o birica, valentão da minha escola, o dia que me sagrei campeão de futebol, o meu primeiro amor, o capitão Patifaria, o passarinho que eu e Mariana soltamos. Pena que minha amiga não tivesse por ali, para que ele conhecesse. Levei-o para ver Godolfeno em seu poleiro. Fernando berrou o papagaio, e imitando mamãe: vem pra dentro, menino, olho sereno.
Indeoberto apareceu correndo a agitar o rabo. Para surpresa minha, nem o homem ficou com medo do cachorro, nem este o estranhou. Parecia feliz. Depois mostrei-lhe o pastofe no fundo do quintal. Mas o coelho não queria saber de nós, ocupado em roer uma folha de couve. O homem disse que tinha de ir embora, antes queria ensinar uma coisa muito importante. Você quer conhecer o segredo de ser um menino feliz para o resto de sua vida? Respondi, quero. O segredo se resumia em 3 palavras, que pronunciou com intensidade, mão nos meus ombros e olhos nos meus olhos. Pense nos outros. Na hora, achei esse segredo meio sem graça. Só bem mais tarde vim a entender o conselho que tantas vezes na vida deixei de cumprir, mas que sempre deu certo quando me lembrei de segui-lo, fazendo-me feliz como um menino. O homem se curvou para me beijar a testa, se despedindo. Quem é você? Perguntei ainda. Ele se limitou a sorrir, depois disse adeus com um aceno e foi-se embora para sempre. Gente, que emocionante! Sem palavras, que emocionante! Tô encantada com a doçura, com a delicadeza e com a forma tão bem armada desse primeiro texto. O prólogo, ele traz o nome de todos os capítulos que nós vamos encontrar, de todas as histórias, de todas as aventuras, né, do menino.